Oi, aqui é a Ananda e esse é o Falando que Não Sabe, o podcast onde eu falo tudo que eu não sei, como se eu soubesse de algo. E o episódio de hoje é um especial Pensamento no Banho. Gente, eu preciso compartilhar uma situação com vocês, mas antes eu queria contextualizar. Basicamente, a situação me fez pensar assim, nossa, como a idade chega, e ela chega mesmo, né? E ela não vai avisar que, olha, daqui pra frente você não vai ser mais tolerante para tal tipo de situação, ou você não vai agir mais dessa maneira para tal tipo de situação. Não, ela só pá na sua cara, entendeu? Acontece uma situação, acontece um negócio totalmente diferente do que você estava esperando e aí você fica tipo, mano, como assim? Mas eu não era assim. Então, eu resolvi falar sobre isso, entendeu? Como a idade chega pra gente. E aqui, eu não quero dizer que, ai, nossa, como eu sou velha e senhora, eu não aguento mais rolê, ai, eu não aguento mais ficar andando em pé e não sei o quê. Não, gente, eu sou jovem, sabe? Tipo, eu tenho que aproveitar a vida, tenho que ficar em pé, tenho que ficar esperando. Tem que, sabe, entendeu? Ir pra rolê, ir pra show. É isso, sabe? Tipo, eu não sou do tipo de gente, ai, nossa, eu sou senhora já. Eu brinco às vezes, né, que eu sou uma jovem senhora, mas assim, não, pra mim eu sou jovem. Entendeu? Eu sou jovem ainda, tenho muita coisa para aproveitar. Então, não é nesse contexto que eu quero dizer, sabe? De tipo, ai, nossa, sou velha. Não, não é isso que eu quero dizer. Mas o que aconteceu comigo, e não é nada demais, tá, gente? Mas assim, isso me fez pensar, assim, que como, tipo, caraca, a gente muda muito, né? E a gente nem percebe. E, tipo assim, muito disso, da mudança, assim, é por conta da idade, sabe? Ai, mas, gente, o que aconteceu foi, eu fui no Hop Hari com os meus amigos. No domingo passado. E a gente, assim, eu já tinha ido no Hop Hari e eu já fui também no Wet n Wild. E, tipo assim, eu sou a pessoa que ama parque de diversão, inclusive eu sou a doida que vai nos parques de diversão de, tipo, cidade pequena, de praia, tá ligado? Sempre tem uns doidos que vão nesses brinquedos totalmente duvidosos, sabe? Que o negócio tá balançando, aí você vê um parafuso caindo do seu lado, mas você tá lá, entendeu? Eu sou essa pessoa. Só que fazia muito tempo que eu não ia num parque, sei lá, a última vez que eu fui, que foi um brinquedo de praia e tal, sei lá, foi há uns 10 anos, não, talvez um pouco menos, mas quase 10 anos, não sei. É, mas assim, o Hop Hari em si, eu já tinha ido, mas eu fui quando eu era criança, adolescente, assim, fui com a escola, tal. A primeira vez que eu fui com meu irmão, ele que me deu o ingresso de aniversário. E aí, e eu lembrei da vez que a gente foi juntos antes de ir no Hop Hari, tipo, a gente se encontrou na sexta-feira, assim, aí eu falei, né, eu vou no Hop Hari e tudo mais. Enfim, aí a gente ficou lembrando, tipo, de quando a gente foi juntos. Mas aí, o que eu quero dizer eu já tinha ido, tipo assim, mano, diversão, entendeu? Nunca tive medo e eu não tenho até hoje, sabe? Adoro sentir o medinho de montanha-russa, de um brinquedo que deixa você de cabeça pra baixo, que não sei o que gira você pra um lado, gira pro outro. Eu nunca tive medo, assim, eu sempre fui a maluca que ia em tudo. E assim, sempre foi suave, né? Hahaha, engraçado, tá? Aí a gente foi no Hop Hari domingo e foi perfeito, gente. Sério, o dia estava perfeito. Não estava sol, aquele sol de rachar, o couro cabeçudo, que você fica tipo, cara, meu Deus do céu, eu tô aqui esperando na fila e esse sol na minha cabeça. Não, não tava assim. Não tava chuva, não tava frio, tava um clima super agradável pra ir num parque. Não tava tão cheio. Juro, gente, foi perfeito. Porque assim, tem vezes que você vai no Hop Hari e você fica, tipo, horas na fila,
esperando pra ir num brinquedo, sabe? Tipo, horas pra ir, principalmente na montanha-russa, que todo mundo quer ir na montanha-russa, né? E não tava assim. Tinha bastante fila, normal, mas assim, era um negócio que a gente ficava, sei lá, o brinquedo que a gente mais ficou na fila, a gente ficou o quê? Uns 40 minutos na fila. E nem foi a montanha russa. Mas enfim, né? Foi perfeito, porque a gente chegou no parque e tal. A gente foi vendo assim, tipo, ai, vamos nesse brinquedo que a gente quer ir agora, porque tá a fila menor, sabe? Tem muita gente que chega no parque e vai direto pra montanha russa. Inclusive, a gente chegou no parque e a gente chegou cedo, tinha acabado de abrir o parque, né? E, tipo, a fila da montanha-russa já tava enorme. E a gente, não, vamos em outros brinquedos. Depois a gente vai na montanha-russa, né? Beleza. Aí a gente foi, tal, não sei o que, diversão. Aí, primeiro ponto, gente, eu já achei muito engraçado, porque, assim, eu sou a pessoa que eu fico dopada de adrenalina, tá ligado? Então, assim, eu sempre como eu falei, né, fazia muitos anos que eu não ia, então eu não lembrava como era a minha reação. Eu sabia que eu gritava, eu sou a pessoa que grita, e eu sabia que eu ficava meio tipo, uhul, depois de sair, sabe? Tipo, meio elétrica, assim. E se eu já tinha isso, eu não lembro, eu tenho crise de riso. Ai, mas eu achei muito engraçado, porque, tipo, eu não lembrava, eu coringuei, gente, de verdade. E não é que eu ria, tipo, como eu estou rindo agora, sabe? É tipo. Ai, foi muito engraçado. Eu não esperava ter essa reação. E, tipo assim, não é que, ai, acabou, pronto, parei de rir. Não, eu ficava rindo ainda depois de acabar. Ainda, tipo, uns 2 minutos depois de descer do brinquedo e tal. Aí eu acalmava, beleza, próximo brinquedo. Aí lá ia eu. Ai, gente, muito bom. Então, assim, eu esqueci completamente como era a minha reação, assim, eu não lembrava se eu tinha essa reação. E aí, depois eu comecei a vasculhar, assim, na minha mente, eu acho que talvez eu já tinha uma reação parecida quando eu era mais nova, porque eu lembro de, tipo, sair dos brinquedos e os meus amigos ficarem, tipo, mano, você é maluca? Mas eu não sei se era tão intenso como foi dessa vez, mas foi muito engraçado. Mas enfim, gente, foi perfeito que a gente foi em todos os brinquedos que a gente gostaria de ir. Eis que a gente foi pra montanha-russa, né? Como eu falei, a gente foi em todos os outros e depois foi pra montanha-russa. E aí, e ainda tinham uns que a gente queria ir. E tem um, tipo, do lado da montanha russa, assim, que eu queria muito ir naquele. Eu acho que eu tava querendo mais ir naquele do que na montanha russa. Gente, meu Deus do céu. O que foi aquilo? Eu não conseguia nem gritar, não conseguia fazer nada, assim. Primeiro, eu não sou a pessoa de deixar a mão pro alto, assim, porque sei lá, eu não consigo, assim, tipo, levantar a mão e ficar, tipo, não sei, eu sinto uma aflição e eu fico de olho aberto, tipo, até o João, né? Ia, né? A gente ia sempre juntos nos brinquedos e tal. Aliás, todos os meus amigos, né? Todo mundo junto. Isso foi uma coisa muito legal também. Em nenhum momento a gente ficou separado, sabe? Tipo, o grupo ficou separado. Em todos os brinquedos a gente foi junto, sabe? A gente conseguiu ir juntos e sentar perto e tal. Mas enfim. E aí, eles saíam e ficavam tipo, ai, você ficou de olho aberto, principalmente naqueles que a gente fica de cabeça para baixo. É, você ficou de olho aberto, tal, nossa, eu não consegui. E eu, tipo assim, eu fico de olho aberto, gente. Se eu levantar o braço e fechar o olho, sei lá, acho que eu desligo o corpo, porque pra mim fechar o olho, a sensação de tudo aquilo que tá acontecendo é muito pior, assim. Eu prefiro ver onde eu tô indo. Enfim, talvez um pouco psicopata, não sei. Quero saber se vocês ficam com o olho fechado ou com o olho aberto quando vocês vão no parque de diversão. Mas enfim, é,
Aí a gente foi na montanha-russa, né? E só que a montanha-russa, gente, eu não lembrava que ela era assim. Ela é muito, tipo, ela chacoalha você de uma forma que, assim, assim que desceu, eu, tipo, tava meio que segurando o braço do João, assim, e eu dei uma cabeçada no ombro dele, tipo, a lateral da minha cabeça. Aí, minha filha, acabou pra mim, entendeu? A partir desse momento, acabou pra mim. Porque aí eu já comecei com dor de cabeça na hora. Mas beleza, né? Acabou a montanha russa e eu fiquei tipo, meu Deus, o que que foi isso? E aí eu fiquei com dor de cabeça e eu fiquei tipo, mano, desconfortável. Aí o João saiu assim, nossa, que dor nas costas, meu Deus, dá dor nas costas essa montanha russa. Vocês entenderam por que que eu quis falar da idade chega? Porque, gente, jamais que eu, sei lá, 15 anos atrás, ia sair da montanha russa falando, ai, tô com dor de cabeça, tô com dor nas costas, meu Deus, como chacoalha. Vocês entenderam o que eu quero dizer? Tipo assim, a gente começa a ficar intolerante para certas situações. E aí eu achei muito engraçado isso, porque todo mundo saiu meio tipo, mano, o que que foi isso? Mas não de um jeito bom, assim. Sinceramente, pra mim, a montanha-russa nem é o brinquedo mais legal. Tipo, beleza, dá uma adrenalina, pelo menos não do Hop Hari. Nunca fui em outras, né? Mas assim, do Hop Hari é muito difícil, gente, de lidar com aquilo. Que é isso? Chacoalha você de uma maneira que, pelo amor de Deus. Aí, eu não lembro se foi o Portes, enfim, um dos nossos amigos lá falou, tipo, ai, tinha que ter um acolchoamento, assim, sabe, nas costas. Gente, muito coisa de velho, sabe? Reclamar desse tipo de coisa. Ai, mas então, tipo, basicamente saiu cada um reclamando de uma coisa. E aí a gente foi em outros brinquedos. E aí, com isso, eu já saí com dor de cabeça e tal. E a minha dor de cabeça só foi aumentando. E aí a gente foi nesse último brinquedo que é o que ficava do lado da montanha russa, que eu queria muito ir e tal. Só que, gente, eu nem consegui aproveitar direito, porque minha cabeça tava doendo tanto, tanto, com tanto, que eu saí do brinquedo e vomitei. Graças a Deus eu não vomitei no brinquedo, né? E aí eu vomitei, fui tipo no banheiro assim, eu falei, meu Deus do céu, eu falei pro João, eu vou vomitar. E saí correndo pro banheiro. E aí, beleza, né? Tipo, fiquei um pouquinho melhor, mas assim, já totalmente sem carisma. Sem carisma nenhum. Ai, ai. E aí, aí beleza, né? Tipo, a gente foi e tal. Aí os meninos quiseram comer e eu tava assim, gente, pelo amor de Deus, socorro. Alguém me socorre, me pega no colo, não sei, tira meu cérebro. É, E aí, no meio do caminho, eu vomitei, gente. Eu tava num estado deplorável, eu vomitei de enxaqueca, sabe? Tipo, eu literalmente dei PT, gente, de Hop Hari. Porque aí eu fui, vomitei, né? Por conta da enxaqueca. Cheguei em casa e eu tava, tipo, acabadaça, assim. Tomei remédio e aí, às vezes, eu tenho uma reação meio que alérgica, assim. Eu tenho um negócio que chama urticária espontânea. E a urticária é tipo manchinhas assim na pele, sabe? Que deixa a sua pele inchada e vermelhinha. Não é nada contagioso, obviamente, né? Mas é isso, eu desenvolvi isso depois de velha, assim. Inclusive, esse é um dos pontos que eu quero dizer aqui, que eu quero falar aqui, que eu tenho essa urticária, né? Urticária espontânea, e aí eu tomei o remédio de dor de cabeça e não tomei o meu antialérgico. E aí eu comecei a ficar inchada. Gente, minha boca ficou enorme. E aí, o ruim é que incha, aí dói.
Porque pensa, né? É uma área do seu corpo que ela não tá acostumada a ficar daquele tamanho. Então, assim, minha boca enorme, inchada, vermelha, doendo. Aí meu olho começou a inchar também. Aí minha pele também começou a ficar cheia de manchinha, né? Cheia de urticária. Ai, socorro. Aí lá fui eu tomar o antialérgico. Aí no dia seguinte eu ainda acordei, tipo, com meio inchada assim tal. E levou, tipo, o dia inteiro pra desinchar. No dia seguinte ainda tava um pouquinho inchado e, tipo, apareceu urticária em outras partes, assim, do meu corpo. Gente, eu juro, o meu corpo, ele simplesmente deu PT, entendeu? Ele falou, meu Deus, não aguento mais. Ele tá dando um burnout. Inclusive, ontem, do nada, a minha boca começou a inchar. Não a minha boca, o lábio, a lateral, assim, tipo a bochecha. Só de um lado, do nada. Gente, eu juro, do nada, a minha boca ficou inchada. Tipo, a bochechinha, assim. Ficou tipo um calombo. E assim, nossa, Nanda, o que que aconteceu? Foi uma picada? Não sei. Eu não sei o que que aconteceu. Vocês estão entendendo? Cara, eu sei que inchou hoje de manhã, eu acordei e já não tava mais inchado. E eu fiquei tipo, mano, que porra foi essa? Tipo assim, o meu corpo, ele simplesmente, entendeu? Ele tá dando PT. Aí, beleza, aí chegou terça-feira, fui fazer reunião com os chefes e tal. Aí eu falei, nossa, gente, e tal, porque a gente foi no Hopi Hari nesse feriado, né, tal, não sei o quê. Mas caramba, eu fiquei com enxaqueca, tal. Você vê, né, quando eu era criança, tal, adolescente, eu não tinha essas coisas. Aí a sócia virou pra mim. A minha chefe virou pra mim e falou assim: você tá com uma carinha de cansada mesmo. Eu fiquei tipo, gente, fã ou hater, né? Ai, ai. Mas então, aí é isso, gente, o que aconteceu comigo. Só que o que eu fiquei pensando, né, é justamente isso, como a idade chega, tipo, e a gente vai tendo essa surpresa, sabe? E você vai desenvolvendo umas coisas, tipo assim, agora, esse ano eu descobri. Eu já desconfiava que eu tava com isso, mas assim, realmente recebi o diagnóstico de que eu tenho dermatite. E eu tenho dermatite bem assim nas dobrinhas, sabe? Na dobrinha do braço, dos braços e da perna, mas principalmente da perna esquerda. E assim, dermatite coça, 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 coça. E eu ganhei basicamente um filho, gente, porque para você cuidar é literalmente você ficar hidratando o resto da sua vida, hidratando e passando pomada, assim, tipo remédio, para ficar boa. E aí, quando eu fui na médica, porque assim, tava começando a ficar muito feio, assim, meus braços e tal, e a minha perna, porque eu ficava tentando hidratar, mas não tava dando muito certo, e aí, enfim. Aí eu falei, eu vou no médico. Eu já falei pra vocês, né, que eu odeio ir no médico, então eu procrastino até o último minuto, assim. Mas beleza. Aí eu fui no médico e aí eu falei assim, não é? Mostrei pra ela falou, dermatite e tal. Mas quando você era criança, você não tinha isso? Você nunca teve? Aí eu falei, não, nunca tive e tal, nunca deu nada, apareceu agora, assim. Aí ela falou, isso é doença de criança. Eu fiquei tipo, ok, obrigada. Entendeu? Tipo, você vai ficando velho, aí as coisas vão aparecendo, entendeu? É a urticária espontânea, é uma enxaqueca depois de ir na montanha russa, é uma dermatite. Gente, eu não estava preparada para isso, entendeu? Eu queria ser uma jovem com saúde, mas não, tem as suas limitações, entendeu? Tem muitas limitações, inclusive. Aí eu fiquei pensando nisso, gente, como a idade chega, cara. Assim, de supetão, entendeu? Tipo, porque, beleza, você vai fazendo aniversário, você vai vendo que você tá ficando mais velha e tudo mais. Só que, tipo, esse tipo de coisinha, assim, você só vai percebendo ao longo da vida mesmo. Não é como assim, nossa, você fez 25 anos e aí
desce um anjo do céu e fala: olha, a partir desse momento aqui, você vai desenvolver dermatite. Sei lá, sabe? Não, é só assim, pá, do nada. Você acorda e seu braço tá coçando e não para de coçar e você não entende por quê. E aí quando você vê, você entendeu? Você tá com uma nova doença. Ai, gente. E aí, outra coisa também, né, é que outro dia eu assisti, e eu até postei, né? Eu assisti Little Miss Sunshine. E eu sempre gostei muito de Little Miss Sunshine, assim. Não é um filme que eu assisti, apesar de gostar muito, que eu assisti com muita frequência, sabe? Muitas vezes, assim. Porque tem filmes que eu assisti, assim, já perdi as contas de quantas vezes eu já assisti. Por exemplo, Sociedade dos Poetas Mortos é um filme que eu assisto com muita frequência e tal. E aí, fazia muito tempo que eu não assistia Little Miss Sunshine e eu assisti esses dias e, mano, que delícia de filme, assim, tipo, eu já sabia que ele era maravilhoso, eu já sabia que eu gostava muito dele, sabe? Só que eu achei tão engraçado a diferença de assistir Little Miss Sunshine mais nova e depois de mais velha, sabe? Porque eu acho que já fazia uns bons anos que eu não assistia. É, e, e eu não sei, assim, nossa, não é que eu olhei o filme e pensei, tipo, nossa, porque a vida e, nossa, sabe, tive muitas reflexões. Não, não é nem isso, assim, é um sentimento, é uma visão da vida e das coisas que acontecem no filme, sabe? Tem outros filmes também que causam isso, né? Por exemplo, Juno, se você vai assistir quando você é nova, você fica tipo, nossa, a Juno, ai meu Deus, maravilhosa. Ah, ah, ah. E aí, quando você assiste mais velha, você fica tipo, meu Deus, que desespero. Imagina o desespero dessa mãe, sabe? Desse pai, dessa família. Você olha por um outro lado, sabe? Porque, gente, a idade chega. Quando você menos espera, a idade chega. E aí chega doença, aí chega enxaqueca, aí chega menos tolerância para certas coisas, como também mais tolerância para outras coisas. Inclusive, enquanto eu estava tendo um pensamento no banho, sobre esse episódio, eu lembrei muito de uma tirinha, assim, que, sei lá, é muito antiga, que eu vi há muito tempo. Que era assim, quando você é criança, você tem disposição e tempo, mas você não tem dinheiro. Quando você é jovem, você tem disposição, dinheiro, mas você não tem tempo. E quando você é velho, você tem dinheiro, tem tempo, mas não tem disposição. É meio que isso, sabe? Cada fase da vida, você vai tendo novas percepções aí e, enfim, vai ganhando novas habilidades, mas vai perdendo outras também. Ai, gente, enfim, é isso. Foi esse o episódio de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E me sigam nas redes sociais, @falando que não sabe, no Instagram e TikTok. Avalie o podcast, compartilhe esse episódio aqui e o podcast, outros episódios que você gosta aqui do podcast, para que o podcast chegue em outras pessoas. Deixa aqui nos comentários o que você achou, se você tem uma percepção diferente, se você já deu PT de Hop Hari. Que diferenças que você vê aí nas fases da vida? Deixa aí o seu comentário aqui no episódio. E caso você queira, você pode me mandar um áudio e o link está no perfil do podcast. E é isso, um beijo e eu fui. Tchau!